Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Hoje eu recebo aqui nos estúdios a delegada Andréa Matos, pois nós vamos falar sobre os 2 anos da Delegacia de Combate à Intolerância. Delegada, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre o trabalho que nós desenvolvemos lá na delegacia. Primeiramente, delegado, parabéns aí pelo trabalho da delegacia, muito necessária nestes dias. Parabéns para a senhora por estar à frente, desse trabalho pioneiro aqui no Rio Grande do Sul. E inicialmente gostaria de pedir à senhora uma avaliação, destes 2 anos aí, até os dados que a senhora for trazer aqui, confirmando a necessidade de uma delegacia que trate sobre esse tema especializado. Sim, olha, eu posso dizer que eu estou muito feliz com o resultado que nós alcançamos nesses 2 primeiros anos. Eu sou a primeira titular, eu sou a titular então desde o dia que a delegacia foi inaugurada. E tanto eu quanto os policiais que ali trabalham, acho que a gente está amadurecendo com essa caminhada da delegacia. Nós temos números, sim, expressivos, e eu tenho certeza que ali é um espaço de empoderamento das vítimas. Delegada, a senhora percebe nestes 2 anos aí, como a senhora colocou, estando à frente da delegacia desde o comecinho lá, desde da fase inicial até este momento já amadurecendo o trabalho da delegacia, a senhora percebe um crescente de demanda da delegacia? A senhora percebe que os números vêm se avolumando cada vez mais em função de denúncias, enfim, até pelo próprio conhecimento da atividade que a Polícia Civil faz nesse sentido, delegada? Sim, eu confesso que eu não esperava tanto. Obviamente que nós tivemos ali uns 2, 3 meses que houve uma coincidência com a pandemia, e naquele momento nós não tivemos tanto registro assim, mas o que eu percebo é que tem tido um crescimento, especialmente quando a gente fala de racismo relacionado à cor. Praticamente dobraram os números de registros relacionados ao racismo cor. Tivemos, inclusive, um caso recente, delegada, envolvendo o cantor Seu Jorge, aqui, que a delegacia também esteve à frente da investigação, delegada. O que pode atualizar para a gente, então, nesse sentido também? Justamente. Na verdade, assim, esse foi um caso que ganhou mídia nacional, por motivos óbvios. E eu costumo dizer que tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom desse tipo de repercussão é porque as pessoas, de alguma maneira, de uma certa forma, elas se identificam com aquela situação, e acabam procurando a delegacia e se encorajando, enfim, a fazer esse tipo de denúncia. Bom, o caso Seu Jorge, nós finalizamos, nós já remetemos o inquérito policial para o judiciário. E, infelizmente, nós não conseguimos fechar o binômio autoria e materialidade. Materialidade, sim, nós temos depoimentos bem contundentes com relação ao que houve naquele dia, mas a autoria nós não conseguimos desvendar. Eu já imaginei que isso fosse acontecer, eu confesso, até em virtude das imagens que nós dispunhamos, isso é um detalhe bem importante, porque nós temos imagens da perspectiva público-palco. Então, numa outra imagem aparece algum rosto, e quando aparece é muito nos momentos em que tudo transcorria bem. E, bom, então nós remetemos o inquérito sem indiciamento, mas conseguimos comprovar a materialidade, ou seja, ocorreram ofensas racistas naquele dia. Provas testemunhais, no caso, Isso. Foi para a perícia, mas a perícia teve uma grande dificuldade, embora eles tenham feito um excelente trabalho para identificar falas. Em diversos momentos há uma pluralidade de sons e de falas e esse conjunto acaba se tornando ininteligível. Nesse caso, delegada, como em outros, o principal desafio para a delegacia é a questão da materialidade? Assim, olha, ela é um desafio, sim, porque até um dado bem importante, cerca de 17%, isso de todo o nosso volume das ocorrências, dos fatos, na verdade, eles se dão no ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho fica muitas vezes a palavra da vítima
contra a palavra do autor, que coincidentemente são colegas ou superior hierárquico. E aí, por exemplo, é uma situação que a gente tem uma dificuldade com relação à prova testemunhal. Né? As pessoas têm receio de retaliação, enfim, de entrar num processo como esse. E a gente tem trabalhado bastante, além da prova testemunhal, com imagens, né? Conversas em redes sociais, mas talvez as mais inquestionáveis realmente sejam as imagens, né? As imagens nos dizem muito. Delegada, em termos de encaminhamentos, né, por exemplo, nesses casos em que há prova material e tal, né, é feito inquérito, né, encaminhado, né, em termos de punição, como é que a delegacia acompanha nesse sentido também? Carecia de algumas questões jurídicas mais contundentes para, enfim, para que isso também se torne exemplo? Como é que a senhora avalia, delegada? Eu vou falar que eu tenho um cuidado muito grande com o material que eu remeto à justiça. Inclusive, a gente faz um acompanhamento, não obviamente de todos, né? Isso é impossível, mas a gente faz um acompanhamento assim pontual de alguns casos, né, para ver se houve denúncia por parte do Ministério Público ou não, até para que a gente melhore a qualidade do nosso trabalho também. E felizmente, né, grande parte do que a gente envia com indiciamento tem sido, então, feito nascer um processo judicial, propriamente dito. Mas as penas são muito baixas, né? Existe uma responsabilização? Existe, mas o Código de Processo Penal e a Lei 7.716, que trata do racismo, estabelece penas muito baixas, né? Pequenas, enfim. Delegado, a senhora colocou também, né, do grande volume, né, de denúncias que chegam à delegacia. Nesse sentido, o que a senhora atribuiria assim, a uma sociedade que tem se mostrado um tanto mais intolerante? E isso também associado, né, ao conhecimento das pessoas do trabalho realizado de forma especializada pela Polícia Civil, é a conjugação desses dois fatores, podemos dizer assim? Eu acredito que seja realmente multifatorial. Né? A gente passa por uma questão de amadurecimento, né, do público, de conhecimento de legislação, e eu sempre falo que eu fico muito feliz quando eu vejo uma ocorrência sendo realizada, enfim, por uma pessoa muito humilde, porque é sinal que, poxa, ela está sabendo dos seus direitos. E as pessoas estão mais corajosas, né? As redes sociais, elas acabaram propiciando, né, esse tipo de agressão. As pessoas ficam muito corajosas por trás dos seus aparelhos de telefone, enfim, computador. Realmente a delegacia especializada faz com que a pessoa ela tenha, seja retirado dela essa primeira barreira, né? Que muitas vezes ocorre a revitimização em diversos órgãos públicos. A gente sabe que ocorre. E o fato de ter uma delegacia especializada, a pessoa já, essa primeira barreira eu já não vou encontrar, né? Então isso de certa forma encoraja, assim. A gente já ouviu esse tipo de relato por parte das vítimas. Pois não. Não, só para concluir, realmente, de fato, multifatorial, uma causa multifatorial. E, delegado, nesse sentido, né, quando a senhora fala de um ambiente, né, que as pessoas possam chegar e se sentir acolhidas, como é que foi a preparação, né, dos agentes, né, dos policiais? Porque é diferente de fazer um atendimento deste tipo especializado para um outro tipo criminal, digamos assim, entre aspas, né, comum, assim, né? Então, tem uma outra preparação, isso, né? Excelente pergunta. Me dá uma satisfação, estou sorrindo agora em responder esse tipo de pergunta, porque realmente nós passamos, tanto eu quanto os policiais, nós passamos por uma espécie de pré-preparação mesmo, né? Antes da abertura do órgão, nós participamos de diversos encontros com representantes dessa comunidade, né, que a gente trabalha com preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, público LGBTQIA+, e deficientes, ou seja, é um público muito grande. Então, nós passamos por diversas formações mesmo, né, ouvindo o que esse público precisava, né, estabelecendo troca e, principalmente, uma espécie de uma geração de empatia recíproca também. Então, foi bem importante essa formação anterior a abertura da delegacia. E lembrando que foi tão bom esse processo que nós demos continuidade a ele. A gente estabelece conversas na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância com membros
de todos esses grupos uma vez a cada 45 dias. Então, é uma espécie de formação continuada. Ótimo. E tem um trabalho também de educacional, né, delegado, nesse processo também, que Justamente. é um trabalho de conscientização da própria sociedade, né? Delegado? Isso, né? A gente faz um trabalho preventivo, a gente vai em escolas, em empresas, né? Claro que a gente usa a linguagem adequada a cada um desses ambientes. E também formamos policiais que trabalham em órgãos não especializados, né? Porque, por exemplo, aqui em Porto Alegre, poxa, daqui a pouco o caso ocorreu na Restinga. Então, a pessoa não tem dinheiro para ir até a delegacia, não tem tempo, enfim. Ela pode fazer o registro na Restinga, né? Então, é importante que um policial de lá esteja preparado para fazer esse primeiro atendimento. Que depois o procedimento será remetido para nós, né? Para que a gente dê os devidos encaminhamentos. Delegado, a senhora falou, né, que a maioria dos casos, né, diz respeito ao racismo, né, que chegam para a delegacia. Nessa sequência, nessa hierarquia, né, de denúncias, o que a senhora pode nos dizer? Depois do racismo, o que vem? São casos, né? Depois do racismo, cor, vem as questões envolvendo o público LGBTQIA+. E depois varia, assim, sabe? A gente tem alguma coisa de intolerância religiosa, tem crescido. Tínhamos muito pouco no início, mas esse ano entrou bastante. Temos muitos casos envolvendo crianças autistas, infelizmente, muitos casos. E intolerância, alguma coisa assim, acho que talvez o caso que nós menos registremos estejam relacionadas às questões de procedência nacional. Então, primeiro lugar, cor, segundo lugar, LGBTQIA+, e depois deficientes, intolerância religiosa e, por último, procedência nacional. Nessa hierarquia aí. Delegada, e nesse sentido assim, de acolhimento das pessoas, né, a gente tem algumas questões, por exemplo, na Delegacia da Mulher, medidas protetivas, né? Isso também acontece na Delegacia de Combate à Intolerância, esse tipo de procedimento, assim, quando... A gente tem medida protetiva quando envolve algumas questões do público LGBTQI, isso sim. Né? E obviamente que, se necessário, a gente se utiliza, né, de outras questões, outras cautelares, né, se assim necessário. Principalmente quando envolve o público deficiente, por exemplo, a gente acaba se utilizando, né, de cautelares similares. Nesse período, delegada, como a senhora colocou aqui, né, estando à frente da delegacia desde o início, então a senhora viu praticamente de tudo, né, nessa delegacia, né? E muitas vezes, e quero que a senhora nos dê esse relato, né, porque nos parece que as pessoas, de alguma forma, mais do que em outras situações, chegam muito machucadas, né? Isso. Não tanto fisicamente, muitas vezes, às vezes sim também, mas muito na parte interior psicológica, né? Como é que casos que a senhora poderia trazer, evidentemente, guardados os segredos da investigação, claro, mas que casos lhe chamaram mais atenção nesse sentido, assim, que tocaram mais como policial, como agente da lei, delegada, nesses 2 anos de trabalho? Olha, nesses 2 anos, alguns casos me toca muito quando envolve criança, e a gente tem casos de vítimas. Por exemplo, teve um caso que um casal adotou uma criança negra. Eles chegaram no prédio com a criança e uma vizinha virou para a criança e falou: olha, poxa, vai ter negro aqui agora? Não acredito que agora a gente vai ter negro circulando pelo prédio. E a criança ouviu, né, e obviamente ficou péssima, né? Ficou a família também. Quando envolve a agressão de criança autista, né, a gente vê os pais, assim, muitas vezes eles não conseguem dar continuidade a gente tem que parar o depoimento, a gente tem que, daqui a pouco, se estão muito mexidos, pedir para que voltem outro dia. Quando envolve o público LGBT também, principalmente transexual, né, que tem os seus direitos cerceados, né, e geralmente são muito ofendidos. Eu sinto que a questão física, da agressão física, ela me parece que incomoda muito menos do que agressões verbais ou cerceamento de direitos.
Então, as lembranças que eu tenho, assim, são basicamente essas. E eu acho que até é importante dizer que nós trabalhamos também com a mediação, né, que é uma composição de conflitos entre a vítima e o suspeito. E nós tivemos um caso em que envolvia uma transexual, uma mulher trans, e um rapaz que trabalhava num posto. Eles aceitaram fazer a mediação né, nesse processo os dois se emocionaram, os dois choraram. Ele ficou muito mal por ter ofendido e realmente me pareceu muito genuíno. Né? E no final, assim, os dois chorando, tô arrepiada. E ali o rapaz com certeza aprendeu, né? E ela falou, poxa, tudo que eu mais queria era isso, eu pedido de desculpas. Então, tem algumas passagens ali que nos emocionam bastante, assim. Que relato, delegada. Delegado, então fica evidente, né, a necessidade de que as pessoas denunciem, né? Denunciem, né, delegado? Eu peço para a senhora reforçar esse apelo e, se possível, para ajudar no trabalho de investigação também, o que tiver de material, né, delegado, que puder indicar, que puder trazer como prova para a delegacia, sempre ajuda, né? Justamente, né? Eu vou começar pelo final. Então, essa questão probatória é muito importante, né? A gente sempre pede para que as pessoas, para que as vítimas, né, elas compareçam à delegacia, na medida do possível, munido com o maior número de provas que ela tiver. E isso é muito importante já no momento da agressão, porque ela já está tão envolvida, ela está envolvida e né, costuma funcionar melhor. E a gente lida também com casos, né, envolvendo o antissemitismo, que isso é uma coisa muito grave, é uma investigação bem complexa, Gravíssimo. né, e a gente tem dificuldade também de encontrar pessoas que queiram contribuir. O próprio caso do Seu Jorge, a gente teve dificuldade também em conseguir testemunhas, e realmente as pessoas elas não querem, têm receio de se envolverem, mas a gente trabalha de uma maneira muito técnica, profissional, né, cumprindo exatamente o que diz a legislação, né? Inclusive com relação a sigilos e, enfim, então, confie no trabalho da polícia. E o segundo ponto é a questão da denúncia, né? Mesmo quando houver dúvida, mas não sei bem, porque muitas vezes a vítima ela se sente culpada também, sabe? É muito similar aos casos de assédio sexual e tal, que a vítima acaba, mas será que não estava com a saia curta? Será? E também a gente verifica isso, mas será que não é uma coisa da minha cabeça? Procurem a delegacia, denunciem, que a gente vai saber dar o devido encaminhamento. Né? A denúncia pode ser feita na própria delegacia de polícia de combate à intolerância, que funciona de segunda a sexta, horário comercial, em qualquer delegacia de polícia ou pelo site. Né? Tem a delegacia online ali, que o registro é super fácil de fazer. Certo. Delegada, vamos reforçar então o serviço aqui, né, delegacia, algum número de emergência, assim, 180, 181, esses são... Também essas denúncias chegam até nós. E a delegacia, ela funciona aonde, delegado, para a gente passar o endereço ali também? Ela funciona na Franklin Roosevelt, 981. Isso. E de segunda a sexta? Segunda a sexta, horário comercial, né? Horário 8h30 ao meio-dia, de 1h30 às 18h. Mas lembrando que o registro pode ser feito em qualquer outra delegacia, inclusive nas delegacias de pronto atendimento, né? O famoso plantão. Depois essa ocorrência é remetida para nós. Que vai acabar chegando para a delegacia de combate à intolerância. Denuncie, né, delegada? É isso aí. Não fica com aquele pensamento, será que vale a pena? Será que vai dar alguma coisa? Não, tem que denunciar, porque é dessa forma, né, delegado, que a gente vai... E outra coisa, mesmo que a gente, porventura, não consiga promover o indiciamento, porque às vezes realmente falta prova, né? E se falta prova, né, a gente não tem como fazer, não tem como fechar aquele binômio que eu me referi no início, autoria e materialidade. É importante que a gente saiba onde é que esse crime ocorre, como ocorre, quais as características do suspeito, da vítima, enfim, para que a gente possa também promover políticas públicas, né? Ótimo, perfeito. Delegada Andréa Matos, titular da Delegacia de Combate à Intolerância, falamos aqui sobre os 2 anos da delegacia, essa delegacia especializada, e se mostrando cada vez mais importante para a sociedade gaúcha. Delegada, muito obrigado e parabéns pelo trabalho e vida longa aí a delegacia. Né? Muitíssimo obrigada pelo convite, né? E estamos, então, à disposição lá na delegacia. Tá certo. Obrigado, delegado. Bom trabalho. Obrigada.
Bom, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!